Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. É um prazer recebê-los. Eu sou Ramon Prietos, advogado, especialista em direito tributário, e hoje a gente vai conversar sobre um tópico muito importante na tributação das empresas, em especial aquelas prestadoras de serviço que estão no lucro real, o lucro no presumido. Vamos falar sobre a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Para entendermos essa tese tributária, nós precisamos primeiro entender alguns conceitos: PIS, COFINS, ISS e entender também o que é uma tese tributária. Meus amigos, o que todos nós sabemos é que a legislação brasileira ela é vaga quando se fala de tributação. E é uma vaga e possui sérios pontos de lacunas, deixando a sua interpretação dúbia, de modo que o contribuinte pode interpretar de forma mais benéfica e o fisco se entende no direito de interpretar ela da forma mais gravosa. E é assim que surgem as teses tributárias. Uma argumentação do contribuinte em prol de uma interpretação dentro da estrita legalidade, daquilo que a lei determina, do que aquilo, dos conceitos criados pelo judiciário, pelas instruções normativas e o Estado sempre ali em busca de uma arrecadação maior, desenvolvendo também teses jurídicas contrapondo as argumentações dos contribuintes. E é dessas discussões tributárias, da criação dessas teses, dessa ambiguidade que traz a lei, que trouxe o nosso tema de hoje que nós vamos tratar. Agora, o que é o PIS e o que é o COFINS? O PIS, Programa de Integração Social, é uma contribuição cobrada pelo governo federal que incide sobre o faturamento das empresas, perfeito? Ela tem como finalidade financiar ali o seguro-desemprego e o abono anual do chamado PIS. A COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, tem como objetivo, por sua vez, financiamento da saúde, da previdência e da assistência social. Essas duas contribuições andam juntos, tanto é que é muito comum falarmos PIS e COFINS. Onde PIS vai, COFINS vai atrás. Perfeito? Eles sempre estão andando juntos. Tem formas de tributação semelhantes, tá? Até mesmo no seu cálculo costuma, obviamente, cada um com a sua alíquota, mas suas formas de cálculo ali, cumulativo ou não cumulativo, sempre seguem juntos. Então, no geral, e a partir desse momento em diante, a gente vai tratar PIS e COFINS, simplesmente. Vamos entender agora o que é o ISS. O ISS é um imposto de competência municipal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na Constituição Federal, onde estão disciplinados todos os impostos de competência dos estados, dos municípios, do governo federal, se atribuiu que quem ficaria ao cargo de cobrar o imposto sobre serviços seria dos municípios, perfeito? Porém, ele ainda divide um pouquinho de espaço com o ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e alguns serviços específicos, como é o caso das telecomunicações e do transporte intermunicipal. Então, esses serviços ficam a cargo dos estados e os demais serviços que estão constantes ali na lista anexa da Lei Complementar 116 são de competências dos municípios. Perfeito, meus amigos? Entendemos? E aí, quando a gente fala de ISS, não tem como a gente falar de uma legislação uniforme. Cada município, e no Brasil são mais de 5.000 municípios, tem suas competências próprias de tributar o ISS, estabelecer suas legislações, sua forma de cobrança, suas alíquotas. Tudo bem? Então aí tem que ser olhado a particularidade de cada município, tá bom? Mas em amplo aspecto, esse é o ISS. Com esses conceitos estabelecidos, agora podemos nos aprofundar na discussão da tese jurídica
da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. E essa discussão, meus amigos, nasce não na discussão propriamente do ISS, ela se encontra na discussão do ICMS, perdão. Como eu falei anteriormente para vocês, o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e alguns serviços específicos disciplinados ali na Constituição. Com relação a esse tributo, o ICMS, o Superior Tribunal Federal, o STF, já havia uma discussão de longa data, meus amigos. Data-se ali anterior a 1988 e foi essa questão ser pacificada de forma definitiva ali em 2017, onde se teve a ampla maioria dos votos para se estabelecer que o ICMS não deve constar na base de cálculo do PIS e COFINS. Vamos entender? Lá no início da minha explicação, eu disse que PIS e COFINS incidem sobre os faturamentos das empresas, tá bom? Então vamos tomar aqui para a gente entender de forma introdutória uma empresa que é uma prestadora de serviços, ou melhor, como a gente está tratando do ICMS, ela faz uma venda de uma mercadoria. Ela vende essa mercadoria por R$ 100, tudo bem? Sobre esses R$ 100 de mercadoria que ela vendeu, esse é o faturamento dela. Desses R$ 100 deve ser descontado o ICMS, tá bom? Que é um imposto sobre circulação de mercadorias. A empresa circulou uma mercadoria, vendeu, então é devido ao imposto. Vamos dizer que o percentual de tributação do ICMS dessa mercadoria equivale a R$ 20. Então estamos falando ali 20% de tributação de ICMS. Perfeito? Agora, sobre esse faturamento que a empresa teve, vai haver também a incidência do PIS e COFINS. Então, sobre esses R$ 100, nós já vemos 3 tributos que serão cobrados da empresa. Agora, pergunto: qual vai ser a base de cálculo de cada um desses produtos? Do ICMS, nós sabemos que a legislação estabelece que o cálculo dele é por dentro. Então, se é R$ 100 o valor do produto e a alíquota dele é de 20%, eu vou reduzir 20% dele, vou reduzir R$ 20 dele e será destinado ao Estado. PIS e COFINS, vamos trazer aqui alíquotas simbólicas, não são essas alíquotas, tá, de PIS e COFINS, mas vamos dizer que eles têm uma alíquota de 10%. Então, com base nessa alíquota de 10%, como era calculado antes da decisão do STF, se aplicaria 10% sobre a entrada de R$ 100. Então, a empresa perderia R$ 30 ao todo, 20 para o ICMS e 10 para o PIS e COFINS, tá bom? Destaco, repito para vocês, essas não são alíquotas efetivas desses tributos. Cada estado tem sua alíquota de tributação de ICMS, perfeito? E, a depender da forma de tributação do PIS e COFINS, você terá alíquotas diferentes, tá bom? Mas não é o nosso objetivo tratar das alíquotas, então estou trazendo alíquotas simples para vocês entenderem. É apenas exemplificativo. Então, a empresa, daqueles R$ 100 que ela faturou, ficaria apenas com 70 e outros 30 destinariam para o Estado e para o governo federal. A questão é que, como eu disse para vocês, essa questão da base de cálculo do PIS e COFINS bateu no Superior Tribunal Federal, o STF, para se discutir, e se discutiu sobre o tema 6969, em repercussão geral, onde o contribuinte levava a seguinte argumentação, e a argumentação válida, digo meus amigos, muito coerente, que o ICMS não representa a riqueza da empresa. Não representa a riqueza para a empresa. Aquele valor de R$ 20 não é riqueza, não é bem, não representa um acréscimo patrimonial para a empresa, é apenas uma obrigação. A empresa age como mero administrador, recebe aquele valor,
segrega e entrega ao Estado. E assim sendo, não é justo que se incida uma tributação sobre um valor de um tributo. Haja vista, como eu já disse, não pertence à empresa, não gerou riqueza, não traz um acréscimo patrimonial, tá bom? E o STF, encurtando a história, entendeu que, de fato, o ICMS não pertence à empresa. E por não pertencer à empresa, ele não deve ser calculado junto com o faturamento da empresa. Haja visto que o que a empresa fatura é o que é dela. E o que ela recebe, destaca ali a título de ICMS, não é dela, é do Estado, que ela vai repassar ao Estado. Tudo bem? E com isso ali, no idos, salvo engano, de março de 2017, o STF pacificou a questão no sentido de que apenas deve ser tributado aqueles valores que efetivamente pertencem à empresa. ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, de forma que aquela conta que a gente tratou lá no início, naquele cálculo de R$ 20 para o ICMS e R$ 10 para o PIS e COFINS, mudaria. Mudaria como? O contribuinte, no momento de calcular, não calcularia com base nos R$ 100. Ele calcularia o ICMS normalmente sobre os R$ 100, tira, encaminha para o Estado. Agora, no momento que vou calcular o PIS e a COFINS, não calculo sobre 100. Eu calculo sobre 80, que é o que me restou, tá bom? Calculando sobre 80, a gente reduz a base de cálculo do tributo, que antes era 10, passa a ser 8, tá bom? E a gente está considerando uma alíquota de 10%, tá? Considerando essa alíquota de 10%, R$ 8 seria o valor tributado dele, um ganho de R$ 2. Lógico, meus amigos, estamos tratando aqui de valores módicos, tá? R$ 100. R$ 100 não é um faturamento de uma empresa. Mas a partir do momento que esse valor é escalonado, estamos falando de faturamentos de 100 mil, 100 milhões, são valores mais significativos. Lembrando que o limite do lucro presumido é 78 milhões. Então, estamos falando de montantes de milhões de reais, especialmente em empresas de circulação de mercadorias. Diante dessa argumentação toda, se transferiu esse argumento, essa linha de raciocínio para o ISS, de modo que, olha, assim como o ICMS, o ISS não é pertencente à empresa. O ISS não pertence àquela pessoa ali, o empresário. Quando o ISS ele emite a nota, vamos voltar, vamos no início, no momento em que ele emite a nota, ele destaca o valor do ISS. Esse valor entra na conta bancária dele, mas ele destina ao pagamento ali do ISS para o município. Pertence ao município, não pertence ao contribuinte. De modo que não há que se falar em um enriquecimento, que aquele valor que pode variar de 2% a 5%, não representa uma riqueza nova, não representa um acréscimo financeiro, não pertence ao patrimônio daquela empresa, daquele empresário, de tal modo que ele não deve servir também para a base de cálculo de PIS e COFINS para empresas prestadoras de serviço. E foi esse tema, meus amigos, que chegou ao STF para discussão, que atualmente encontra-se na repercussão 118, aguardando julgamento. Mas você deve estar se perguntando quais são os benefícios que essa tese traz. Bem, se até agora não ficou claro para você, eu explico para você quais são os benefícios que essa tese traz. Ela reduz a sua carga tributária. Ela traz mais dinheiro em caixa para sua empresa, para o seu negócio, tá bom? Ela representa mais lucro, mais dinheiros para investimentos. Esse é o grande benefício dela. Além de trazer uma tributação de forma mais equânime, igualitária, porque vejam, a gente tem prestadores de serviço, como eu disse lá no início, que são tributados pelo ICMS, e temos prestadores de serviço que são tributados pelo ISS. Não obstante a tributação diferente,
ambos prestam serviços. E aqui temos prestadores de serviços que não pagam PIS e COFINS sobre os valores de ICMS, e aqui nós temos contribuintes que pagam PIS e COFINS sobre o valor de ISS, tá? O que traz uma situação não justa, não equânime, não razoável. A gente está dentro de um ordenamento jurídico no Brasil que deve ser respeitada a paridade, deve ser observado todos iguais perante a lei. E ter uma aplicação diferenciada para ICMS e ISS foge dessa regra, tudo bem? Então, esses são os benefícios que essa tese traz. Ela traz uma aplicação mais justa e igualitária da lei, ela traz mais caixas para as empresas, ela traz mais lucros para os seus acionistas, para os seus sócios, tá bom? E esse são os grandes benefícios que a gente tem com a aplicação desta tese. Agora que entendemos o que é a exclusão do do ISS, da base de cálculo do PIS e COFINS, entendemos o benefício que ela traz, a grande questão fica como requerer esse benefício. E, meus amigos, infelizmente, hoje não temos outra alternativa que não ser procurar a tutela do nosso direito junto ao Poder Judiciário. Lá, sim, é o local correto para se requerer, se pleitear essa exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Haja vista que qualquer exclusão administrativa feita pela empresa, a empresa fala assim: "Olha, há um entendimento do ICMS nesse sentido, e eu entendo que deve ser aplicado da mesma forma para o ISS", e deliberadamente realiza essas alterações nos seus livros, está sujeita às mais duras penalidades da lei. Haja vista que o fisco não reconhece esse direito aos contribuintes, da exclusão do ISS. Se você é tributado pelo ICMS, você sim pode fazer essas exclusões. ISS, você não pode. Perfeito, meus amigos? Então, diante disso, não temos outra alternativa senão buscar o Poder Judiciário. E se busca no Poder Judiciário a exclusão desses valores, tá? A exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS e a restituição dos valores pagos a maior nos últimos 5 anos. Restituição, compensação, que seja, tá? Lembrando que a restituição você recebe todo de volta todo o valor que você pagou e a compensação você, olha, eu devo tanto de contribuição federal, eu vou abatendo, tenho crédito de tanto, vou abatendo. Olha, devo 100, mas eu tenho crédito de 150. Então abate 100 aí, então vou ficar com crédito de 50. Tá bom, meus amigos? Essa é a ideia, essa forma da recuperação do crédito. Lógico, dependemos de uma apreciação do Superior Tribunal Federal, dependemos de uma apreciação do STF, mas considerando essa linha de raciocínio e considerando que os mesmos julgadores do ICMS são atualmente os julgadores do ISS, com alteração ali de 2 ministros novos, perdão, 2 não, 3 ministros novos, salvo engano, o Alexandre de Moraes, Nunes Marques e o e teve um último que agora entrou que infelizmente eu não me recordo o nome, tá bom? A gente tem uma alteração na corte, mas o que se espera do STF é que ele siga o entendimento dele anterior, em nome de, como eu falei para vocês, da justiça, do equilíbrio fiscal do Brasil, da igualdade entre as empresas, entre as pessoas físicas, que a gente tanto busca por meio das teses tributárias. Agora, meus amigos, é importante destacar, né, e se ter atenção e cuidado com as armadilhas, tá? E a grande armadilha que há é você contratar um advogado que não seja especialista em direito tributário para pleitear o seu direito, buscar o seu direito no judiciário. Por que isso é uma grande armadilha? Porque um profissional não especializado na tributação, em direito tributário, primeiro que ele não vai entender esses conceitos de PIS, COFINS, ISS, não vai saber apresentar de forma clara para o juízo e não vai saber pedir
como se dará essa cobrança, como se dará essa restituição. O grande perigo também não saberá manejar os documentos adequados, tá bom? E além desse risco da falta de conhecimento de um profissional capacitado, são profissionais que ali se utilizam de forma errada do meio administrativo para fazer a recuperação desses valores, tá bom? Isso é um grande risco, é uma grande armadilha que os empresariados devem estar sempre atentos para que não caiam, tá bom? Não caiam naquelas pessoas que contam a história dos anjos milagre, tá bom? Não acredite nessas pessoas. A posição de um advogado, de um bom advogado tributário, é ser realista, pé no chão. A questão do contrassino no STF, tema 118, aguarda-se julgamento. Temos uma excelente jurisprudência favorável ao tema, porém, não é para se fazer loucura. Esse é o grande questão. Não acredite em qualquer pessoa que apareça querendo vender milagre para vocês. Como vimos, meus amigos, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS é uma tese tributária excelente, em especial em tempos de tamanha crise financeira, de necessidade de arrecadação de recursos pelas empresas, de economia tributária, principalmente considerando a alta carga tributária que sofremos hoje no Brasil. Foi um prazer tê-los até aqui no meu vídeo. Espero vocês nos próximos vídeos, tá bom? Se você gostou, deixe seu comentário, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal para continuar acompanhando novas discussões, novas teses tributárias. E foi um prazer tê-los até aqui. Até mais. Tchau, tchau.